Bom dia, aposentado. Vamos conversar um pouco sobre as notícias quentes de hoje sobre a revisão da vida toda. Se você acredita que já está seguro porque ganhou a revisão, saiba que a situação é muito mais delicada do que parece. Mesmo quem já teve sentença favorável e começou a receber valores, pode, sim, ser surpreendido por novas ações do INSS ou do governo, que tentam reverter decisões já transitadas em julgado. Isso não é teoria. Já existem movimentações para tentar anular o direito de quem conquistou a revisão da vida toda antes mesmo da suspensão nacional dos processos. Você sabia que apenas quem teve o processo transitado em julgado até o dia 27 de julho de 2023, ou seja, antes da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu todos os processos sobre o tema, está protegido, por enquanto, das consequências da decisão do Supremo Tribunal Federal? E mesmo assim, essa proteção não é absoluta. O INSS e o governo federal já estudam utilizar ações rescisórias para tentar anular sentenças favoráveis, alegando que a tese da revisão da vida toda foi considerada inconstitucional. Ou seja, mesmo quem já está recebendo pode ser chamado para devolver valores ou ter o benefício reduzido. E o prazo para essas ações rescisórias é de 2 anos, contado do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal, o que significa que o risco ainda está vivo para milhares de aposentados e pensionistas. Por isso, comente agora: revisão da vida toda já, para se juntar à luta dos aposentados contra essa verdadeira injustiça que está sendo cometida. Quanto mais pessoas se manifestarem, maior será a pressão para que o Congresso Nacional aprove mudanças na lei que garantam o direito de quem já conquistou a revisão e evitem que novas decisões do Supremo Tribunal Federal prejudiquem quem mais precisa. A revisão da vida toda é uma tese jurídica que permitia aos aposentados e pensionistas recalcularem seus benefícios considerando todas as contribuições feitas ao INSS ao longo da vida, e não apenas aquelas realizadas após julho de 1994. Isso beneficiava especialmente quem teve salários mais altos antes do Plano Real, pois essas contribuições eram desconsideradas no cálculo tradicional. Durante anos, milhares de aposentados ingressaram com ações judiciais, buscando esse direito, e muitos conseguiram decisões favoráveis, inclusive com pagamento de valores atrasados. No entanto, em 28 de julho de 2023, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratavam da revisão da vida toda. Essa decisão foi tomada após o julgamento do tema 1102, em que o Supremo Tribunal Federal declarou a tese da revisão da vida toda inconstitucional. O argumento central foi que a regra de transição prevista na Lei 8.813 de 1991, que limitava o cálculo das aposentadorias às contribuições realizadas após julho de 1994, deveria ser mantida para garantir a sustentabilidade do sistema previdenciário. Com essa decisão, todos os processos que ainda não tinham sentença definitiva ficaram parados, aguardando uma solução definitiva do Supremo Tribunal Federal. Isso significa que milhares de aposentados que estavam com ações em andamento tiveram seus processos suspensos, sem previsão de retomada. Para quem já tinha sentença favorável, mas ainda não havia trânsito em julgado, o risco de reversão aumentou consideravelmente. E mesmo quem já tinha trânsito em julgado passou a conviver com a ameaça de ações rescisórias, que podem ser propostas pelo INSS ou pelo governo federal para anular decisões consideradas contrárias à nova orientação do Supremo Tribunal Federal. O que pouca gente sabe é que, mesmo após a decisão do Supremo Tribunal Federal, existe uma possibilidade de proteção para quem já teve o processo transitado em julgado antes da suspensão nacional determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Nesses casos, o direito adquirido pode ser preservado,
Mas tudo depende de como o Congresso Nacional e o próprio Supremo Tribunal Federal vão interpretar a situação. Por isso, está em discussão uma proposta legislativa para incluir um parágrafo único no artigo 3º de uma lei previdenciária, garantindo que quem já teve sentença transitada em julgado mantenha o direito à revisão da vida toda, sem risco de devolução de valores ou redução do benefício. Esse movimento legislativo é fundamental, porque sem uma proteção legal clara, o INSS pode ingressar com ações rescisórias alegando que houve coisa julgada inconstitucional, ou seja, que a decisão favorável ao aposentado contrariou a orientação do Supremo Tribunal Federal e, por isso, deve ser anulada. O prazo para essas ações é de 2 anos, contados a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a tese inconstitucional. Ou seja, até julho de 2025, milhares de aposentados ainda podem ser surpreendidos com ações do INSS tentando reverter decisões já consolidadas. A situação é ainda mais preocupante porque, ao longo do julgamento do tema 1102, houve uma série de manobras que atrasaram a definição do Supremo Tribunal Federal. O processo ficou meses parado após pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. E quando finalmente foi devolvido para julgamento, o ministro Nunes Marques pediu destaque, anulando o julgamento anterior em que os aposentados tinham vencido por 6 votos a 5. Com isso, o processo precisou ser reiniciado e a decisão final acabou sendo desfavorável aos aposentados. Esse histórico de idas e vindas mostra como o tema é politicamente sensível e sujeito a pressões de todos os lados. Além disso, é importante destacar que o relator das ações diretas de inconstitucionalidade que derrubaram a revisão da vida toda também foi o ministro Nunes Marques, o mesmo que pediu destaque no julgamento do tema 1102. Isso reforça a percepção de que houve uma articulação para impedir que os aposentados consolidassem o direito à revisão da vida toda, mesmo após decisões favoráveis em instâncias inferiores. O resultado é que milhares de pessoas que já estavam recebendo valores maiores passaram a conviver com a insegurança de perder tudo de uma hora para outra. O argumento utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para declarar a revisão da vida toda inconstitucional foi a necessidade de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência Social. Segundo o entendimento da maioria dos ministros, permitir que todos os aposentados recalculassem seus benefícios considerando contribuições anteriores a julho de 1994 geraria um impacto financeiro insustentável para o sistema previdenciário. No entanto, esse argumento desconsidera o direito adquirido de quem já tinha sentença transitada em julgado, bem como a expectativa legítima de quem ingressou com ação judicial confiando na jurisprudência favorável que existia até então. Nesse cenário, a mobilização dos aposentados e pensionistas é fundamental para pressionar o Congresso Nacional a aprovar a inclusão do parágrafo único no artigo 3º da Lei Previdenciária, garantindo a proteção de quem já teve sentença favorável. Essa medida é urgente porque, sem ela, o INSS pode continuar propondo ações rescisórias até julho de 2025, colocando em risco o sustento de milhares de famílias que dependem desses valores para sobreviver. Para ilustrar como essa situação afeta a vida real das pessoas, imagine um aposentado que trabalhou durante 30 anos, sempre contribuindo com valores altos para o INSS. Quando se aposentou, descobriu que as contribuições anteriores a julho de 1994 não seriam consideradas no cálculo do benefício, reduzindo significativamente o valor da aposentadoria. Ele ingressou com ação judicial, ganhou em todas as instâncias e começou a receber o benefício recalculado, com pagamento de atrasados. Agora, mesmo com sentença transitada em julgado, ele pode ser surpreendido por uma ação rescisória do INSS, que tenta anular tudo o que foi conquistado,
obrigando-o a devolver valores já recebidos e reduzindo novamente o valor do benefício. Essa situação é absurda e injusta, pois desrespeita o direito adquirido e a segurança jurídica, princípios fundamentais do Estado de Direito. Outro ponto importante é que a decisão do Supremo Tribunal Federal não afeta apenas os aposentados que ingressaram com ação judicial. Ela também serve de orientação para o INSS, que pode negar administrativamente pedidos de revisão da vida toda com base na tese de inconstitucionalidade. Isso significa que, mesmo que o Congresso Nacional aprove uma lei garantindo o direito de quem já teve sentença transitada em julgado, será preciso continuar lutando para que novas gerações de aposentados tenham acesso a uma aposentadoria justa, que reflita todas as contribuições feitas ao longo da vida. A luta pela revisão da vida toda não é apenas uma questão individual, mas um movimento coletivo em defesa da justiça previdenciária. O sistema atual penaliza quem contribuiu mais, desconsiderando parte significativa da história contributiva dos trabalhadores brasileiros. A revisão da vida toda buscava corrigir essa distorção, permitindo que cada aposentado tivesse o benefício calculado de forma mais justa e transparente. A decisão do Supremo Tribunal Federal, ao barrar essa possibilidade, reforça a necessidade de mobilização social e pressão política para mudar a legislação e garantir direitos. Nesse contexto, a proposta de incluir um parágrafo único no artigo 3º da Lei Previdenciária ganha ainda mais relevância. Essa medida simples pode proteger imediatamente mais de 120 mil aposentados e pensionistas que já tiveram sentença favorável transitada em julgado, impedindo que o INSS ou o governo federal proponham ações rescisórias para anular decisões já consolidadas. Além disso, a aprovação dessa proposta pode servir de exemplo para futuras lutas em defesa dos direitos previdenciários, mostrando que a mobilização dos aposentados e pensionistas é capaz de influenciar o Congresso Nacional e garantir conquistas importantes. A tramitação dessa proposta legislativa pode ser rápida, especialmente em um momento em que a popularidade do governo federal está em baixa e os políticos buscam se reaproximar da população. Com eleições previstas para 2026, deputados, senadores e o próprio governo têm interesse em mostrar sensibilidade às demandas dos aposentados e pensionistas, que representam uma parcela significativa do eleitorado. Por isso, a pressão popular é fundamental para acelerar a aprovação da proposta e garantir a proteção dos direitos já conquistados. Vale lembrar que, mesmo após a aprovação da proposta legislativa, será preciso ficar atento à atuação do INSS e do governo federal. O histórico recente mostra que, sempre que há uma decisão favorável aos aposentados, surgem tentativas de reverter ou limitar o alcance dessas conquistas. Por isso, é fundamental manter a mobilização e a vigilância, acompanhando de perto as decisões do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do próprio INSS. Outro aspecto relevante é a necessidade de orientação jurídica especializada para quem está nessa situação. Cada caso é único, e a estratégia de defesa pode variar de acordo com o momento em que o processo foi julgado, o tipo de decisão proferida e a possibilidade de ações rescisórias. Por isso, é fundamental buscar o apoio de advogados especializados em direito previdenciário, que possam analisar cada caso e orientar sobre as melhores medidas a serem tomadas para proteger o direito à revisão da vida toda. Além disso, é importante que os aposentados e pensionistas estejam atentos a prazos e procedimentos. O prazo para o INSS propor ações rescisórias é de 2 anos, contados a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou a tese da revisão da vida toda inconstitucional. Esse prazo termina em julho de 2025, mas nada impede que o INSS tente antecipar ações ou utilize outros instrumentos jurídicos
para tentar reverter decisões favoráveis. Por isso, é fundamental acompanhar de perto a situação do próprio processo e manter contato regular com o advogado responsável. A luta pela revisão da vida toda é um exemplo claro de como as decisões judiciais podem afetar diretamente a vida das pessoas. O que está em jogo não é apenas uma questão técnica ou jurídica, mas o sustento de milhares de famílias que dependem desses valores para viver com dignidade. Por isso, é fundamental que todos os aposentados e pensionistas se mantenham informados, mobilizados e engajados na defesa de seus direitos. Para finalizar, é preciso reforçar que a situação ainda está em aberto. A decisão do Supremo Tribunal Federal foi um duro golpe para quem buscava justiça previdenciária, mas ainda há caminhos para proteger quem já conquistou o direito à revisão da vida toda. A aprovação do parágrafo único no artigo 3º da Lei Previdenciária pode garantir a segurança jurídica de milhares de aposentados e pensionistas, impedindo que decisões já transitadas em julgado sejam anuladas por ações rescisórias do INSS ou do governo federal. Mas, para isso, é fundamental manter a mobilização, pressionar o Congresso Nacional e buscar orientação jurídica especializada. Não deixe de comentar "Revisão da vida toda já" para mostrar que você está junto nessa luta. Quanto mais pessoas se manifestarem, maior será a chance de garantir justiça para todos os aposentados e pensionistas do Brasil. Fique atento, mantenha-se informado e continue lutando pelos seus direitos.